Hoje eu tenho a honra de bater um papo com Masaru Oshii, software developer e instrutor de karatê. Está no Canadá desde 2008, cofundador do site Canadá Agora e do podcast Podeixar, que foram grandes fontes de pesquisa do país antes da minha mudança para o Canadá. Curte aí, galera! E aí, galera, beleza? Nosso vídeo de hoje eu vou estar conversando com o Masaru que ele é um paraense que morou em Curitiba e que já está aqui no Canadá. Ele vai contar para vocês um terço da vida dele em cada parte do Brasil e depois aqui no Canadá, no mundo. E ele vai apresentar para vocês que ele é da área de TI, né? Ele morou um tempo também no Quebec, hoje mora em Ottawa, que é a capital do Canadá. Masaru, não vou falar muita coisa não, se apresente. É com você a palavra. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite. E boa tarde, bom dia, boa noite, quem está ouvindo agora. Então, meu nome é Masaru, eu sou brasileiro, apesar do nome. Meu pai é japonês. Eu nasci em Belém do Pará e morei por lá até os 15 anos. E quando eu completei 15 anos, minha mãe se mudou, a gente foi morar em Curitiba e viver outros 15 anos da minha vida por lá. Eu estou no Canadá desde 2008 e sou casado, tenho um filho que este ano completou 18 anos, então, tecnicamente, eu cumpri minha obrigação como cidadão canadense e formei mais um cidadão indo para a faculdade. Eu sou da área de TI, eu comecei a trabalhar com TI muito cedo, né? Eu comecei programando quando eu tinha 13 anos, foi épocas, digamos assim, era Dark Ages da informática, né? Eu trabalhava com o computador Cobra, eu aprendi a programar em DBase, né? Vamos colocar entre aspas, aprendi a programar em DBase e fazia sisteminha. Por aquilo aprendi Clipper, como muita gente no Brasil, fiz muito sisteminha, mas ficou um troço bem de lado. Eu profissionalmente eu comecei de fato em 97 a trabalhar com informática para valer. Eu não vou entrar em detalhes sobre minha vida acadêmica, porque eu mais larguei faculdade do que eu finalmente consegui concluir. Para ter uma ideia, demorei 12 anos para conseguir me formar, foi enrolado. Hoje eu trabalho como SRE, eu sou Site Reliability Engineer, trabalho com qualidade e confiabilidade de software, mas muito tempo da minha vida eu trabalhei com desenvolvimento e era um misto da área de desenvolvimento e de infraestrutura. Eu passei por algumas empresas na área de TI, algumas grandes, outras muito pequenas, então eu não vou citar as pequenas, mas entre as grandes eu trabalhei para o HSBC, trabalhei para a Siemens, trabalhei para Shopify, trabalhei para a Ubisoft. Hoje eu estou trabalhando para a Click, que talvez seja uma das maiores empresas da área de Data Science e Data Analytics do mundo. Tocando em resumo, é isso a minha vida. Eu posso começar a destrinchar por aí. É bem legal, Massaro, que, tipo, meu primeiro contato com o computador também foi nos anos 80, que eu tinha um TK, tinha contato com TK-85, TK-90, TK-95, MSX, e tinha os disquetes, né? Mas eu peguei ainda aquela fase anterior que o pessoal gravava programa de fita cassete. Chegou a pegar essa época? Oh, sim. Eu não cheguei até um desses, mas tinha um amigo que tinha um MSX, que ele ficava gravando fita cassete, carregando, e olhava. Coisa de maluco é isso, velho? Isso é para ouvir música. E era legal que era assim, né? Que o curso de informática naquela época, na época pré-internet, era, pelo menos em Campinas, era aprender Basic 1, 2, 3, Lotus, que eram os programinhas que a gente WordStar. aprendia, WordStar, né? Que ainda não era o Windows 3.1 que começou a ficar coloridinho, bonitinho. Nem tinha Windows na época, né? Porque a gente só teve a lei da informática na época do Collor, que o pessoal conseguiu ter contato com os 286, 386. Nossa, tá falando linguagem de dinossauro já aqui, né? Faz tempo. Bom e velho DOS. Nossa. Foi o velho DOS, verdade. Hoje eu tento ficar longe do DOS. Nossa, mas eu lembro assim, aquela época do BBS, né? Que a gente ficava dos Mirk da vida. Dá saudade, mas não tão saudade assim, só meio uma nostalgia. Cara, eu posso te contar muita história sobre BBS, porque eu trabalhei num dos primeiros provedores de internet do Brasil. E
de novo, esse é papo muito velho, vamos pular essa parte que eu estou começando a me Vamos, sentir um ancião. Mano. verdade, verdade. Gente, antes que fale alguma coisa, o Massaro é mais novo que eu, então ele não é tão dinossauro assim, né? Mas, Massaro, aí conta pra gente, de onde veio o Canadá na sua vida? Já tinha um plano de ir para o Canadá? Como foi? Então, assim, meu pai é japonês, minha família toda está no Japão, eu não tenho primos do lado dele, eu não tenho familiar nenhum no Brasil, todos estão no Japão. Então, por conta disso, eu sempre tive um contato muito forte com o Japão. Visitei meus parentes algumas vezes, tive essa grande oportunidade quando eu era mais novo, pude visitar meus avós, visitar meus primos, e naturalmente eu tinha uma afinidade muito grande pelo Japão. Então, por conta disso, minha visão sempre foi muito para fora do país. Eu pensava, desde muito pequeno, eu pensava comigo, um dia eu vou sair, eu quero estudar em algum lugar, quero trabalhar em outro lugar, quero ir. Minha ideia inicial sempre foi Japão. Eu quero ir para o Japão, trabalhar no Japão, me formar por lá e tal. Por conta das adversidades da vida, as coisas não funcionaram da maneira como eu quis. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a entrar na área de TI e tendo conta para pagar, toda essa ideia de ir para o Japão acabou afundando um pouco. Eu via que tinha muitos conhecidos meus que foram para o Japão, mas para trabalhar como decassegue. E trabalhar em fábrica, todo mundo sabe que é uma rotina extremamente pesada, é um, eu não vou dizer assim que é um trabalho não pouco glorioso, mas você sabe, é um trabalho manual, é um trabalho bem diferente de você trabalhar no escritório, demanda muito mais do seu corpo. Então, minha mãe sempre foi muito contra disso, essa ideia. Quando eu disse, eu quero ir para o Japão, quero trabalhar em fábrica, quero trabalhar por lá. Ela disse, não, não vai estudar. Se foca em estudar, arranje uma profissão melhor, depois talvez você vá para lá. E isso ficou na minha vida, na minha cabeça, eu acabei não indo. Quando eu estava recém-casado com a minha esposa, acho que isso foi quanto a gente casou em 2001, acho que 2002, 2003, 2002, na verdade. Eu falei para ela, vamos embora do país. Eu estava muito insatisfeito com as coisas acontecendo por aqui, eu estava cansado de ficar pensando toda aquela ideia de, putz, você tem que ficar carregando a minha carteira, a carteira do ladrão, eu tenho que olhar por cima do meu ombro, o pessoal sempre vai ter alguém querendo me roubar, os impostos daqui, eu sempre fui PJ, né? Então eu via, pô, os impostos daqui são desumanos, isso não é lugar para desenvolver uma empresa. Então, eu trabalhava por uma empresa naquele tempo, apesar de ser PJ, eu prestava serviço para uma empresa que prestava serviço para o governo. Então, eu via eu meio que convivia com a sujeira que você vê dentro da área da política, sabe? Então, já cheguei a entrar em reuniões onde estava o secretário de planejamento, não vou entrar em detalhe de nomes aqui, mas o secretário de planejamento fechava as portas, fazia-se a apresentação, né? O dono da empresa que eu trabalhava fazia a apresentação, e finalmente o cara batia na mesa e dizia, então, muito bonito e tal, mas quanto é que eu vou levar? Aí, sabe, aquelas coisas foram me incomodando, eu fiquei muito, eu não fazia parte de mim, e eu não tinha muito interesse em continuar insistindo nisso. Na época eu pensei, vamos embora para o Japão, vamos para lá. Eu tenho cidadania, a gente pode trabalhar por lá, eu levo minha esposa, acabou. Minha esposa nunca gostou muito da ideia, porque ela disse, eu sou loura, eu sou branca, minha esposa é descendente de poloneses, né? Então ela é loura, branca, olhos verdes. Ela disse, você é um alien naquele lugar, eu não falo japonês, eu não entendo o que está escrito, eu vou sofrer muito, etc, etc, etc. E ela jogou a ideia, o balde d'água em cima daí. Eu engavetei a ideia do Japão. Quando foi 2004, 2005, tinha um amigo meu com quem eu tinha trabalhado na Siemens, que ele falou, cara, vamos embora para o Canadá, vamos embora para o Quebec. Eu falei, o que é Quebec? Eu comecei assim, o que é Quebec? Onde é Quebec? Ele falou, é no Canadá. Eu falei, Canadá? A única coisa que eu lembrava do Canadá era a Polícia Montada e o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Montreal. Eu falei, eu sei onde é. Aí ele disse, não, vai ter uma palestra de orientação do governo do Quebec, quer ir? Eu falei, vamos, tem que pagar? Ele, não, então vamos lá. Eu assisti uma palestra, foi um funcionário do Ministério da Imigração do Quebec, Roque Paquette, não esqueço o nome dele. Ele fez a apresentação, era um marqueteiro fantástico, ele sabia vender extremamente bem o Quebec, e aquilo me cativou, porque ele falava, o que mais me chamou a atenção no que ele disse foi que venha para o Quebec, porque aqui a gente
a gente tem qualidade de vida. Aí quando ele explicou o que era qualidade de vida, que era um conceito que na correria do dia a dia eu nem conseguia raciocinar, ele explicou assim, putz, é isso que eu quero. Eu quero sair de casa, não quero me estressar com a porta aberta, né? Contou várias histórias bonitinhas que a gente sabe que é mentira. Tipo, você pode sair de casa, deixar a porta aberta, o carro destrancado, ninguém vai entrar na tua casa, não vai ser roubado e tal. Não tem grade, você não paga o plano de saúde. Eu falei assim, putz, eu quero isso para mim. Então aquela ideia me cativou e eu voltei para casa e disse para minha esposa, vamos para o Quebec. Ela falou, o que é Quebec? Eu, pois é, eu fiz essa mesma pergunta. E eu coloquei aquela ideia na cabeça. 2 meses depois eu estava fazendo curso de francês. Comecei a fazer francês, estudei francês por 2 anos e meio, que foi o tempo todo que demorou o meu processo de imigração. Nesse meio tempo, acho que com 1 ano de francês, eu falei para ela, eu já tinha arrastado minha esposa para aprender francês também. A gente aplicou para o processo de imigração do Quebec, que na época era milhões de vezes mais simples do que é hoje, eu fico sabendo. A gente foi aceito e em 2008, isso foi 2005, 2008 a gente estava, em 31 de agosto de 2008, a gente estava embarcando em direção ao Quebec. E chegamos, moramos em Quebec por 7 anos, depois mudamos para Ottawa e cá estamos. Em resumo, foi basicamente essa historinha. É bem legal que eu lembro dessas palestras que rolava bastante no estado de São Paulo também. Vinha o governo do Quebec, falava assim, não, vem para cá que você vai ter curso de francês. Quebec quer você. Hoje, a imigração do Quebec está super difícil, né? Tanto é que eles estão até descolados do programa, de vários programas federais, né? Tem o programa próprio deles. Sim. Mas, e a vida no Quebec? O Quebec é como se fosse um país diferente dentro do Canadá? Ou você fala que não? Vou te dizer que parte do que o funcionário do Ministério da Imigração vendeu era verdade. A vida no Quebec realmente é muito mais voltada para a qualidade de vida. E o quebecois, eu acho que ele incorpora muito mais esses valores, né? Eles têm toda essa questão de que às vezes soa um pouco rude para o brasileiro, né? Porque parece um pouco frio ou grosso, mas na verdade o que eles estão fazendo é protegendo a própria qualidade, a própria vida, o próprio espaço. É como eles dizem assim, por exemplo, você vai em lojas do Quebec, se o lugar diz assim, fecha às 5, 4h50 eles estão avisando, ó, estamos fechando as portas às 5 horas. 5 horas, tá fechado. Se tu tiver com as compras na mão, dependendo da loja, eles não te atendem mais. Eles dizem, não, meu horário terminou às 5. Eu não vou te atender mais. Você pode sair e voltar amanhã. Que você pensa assim, porra, que falta de cordialidade, mas quando você para pensar do outro lado, ele faz, não, tem sentido. O cara trabalha até às 5. Ele não é pago a mais por isso. Então, ele está simplesmente protegendo a própria, o próprio eu dele, né? Mas o Quebec ele é bem diferente do resto do Canadá, bem diferente. A gente tem a oportunidade de conhecer e viver, né, a vida de Ontário. A gente sempre passeia por Toronto, mora em Ottawa, já tivemos em Alberta também, tivemos por Calgary, e a gente percebe como é gritante a diferença do Quebec para o resto do país, principalmente cidade de Quebec, né, que é onde a gente vivia. A cidade de Quebec fica a 300 quilômetros de Montreal. Então, se você acha que o Quebec já é uma ilha, a cidade de Quebec é uma ilha dentro da ilha. A realidade de lá é bem diferente. A maior parte das pessoas que vai morar em Ville de Quebec, na cidade de Quebec, elas vêm do interior do Quebec. Então, é um pessoal que tem uma eles vivem a vida do Quebec muito mais intensamente do que em Montreal. Eles mantêm muito algumas coisas que a gente acha que entre nós a gente dizia assim, nossa, é uma vida muito capial, né? Que o pessoal é muito do interior. Mas é a simplicidade de você viver no interior mesmo. Então, eles trazem isso para Quebec. Tem um lado muito bom disso. O lado muito bom é que é uma cidade tranquila, realmente tranquila. Não tem agito como Montreal, por exemplo, qualquer outra cidade que seja grande do país. Ela tem ótimos programas assistenciais, né? Então, claro que é um benefício da província inteira, mas pelo fato
da cidade não ser tão grande e por ser capital da província, tem vários benesses que acabam sendo amplificados lá. Por exemplo, praças públicas. As praças são verdadeiros clube de campo que a gente tem no Brasil. Então, a piscina é gratuita, tem quadro de vôlei, quadro de tênis, quadro de futebol, tudo muito bem tratado, muito bem organizado, limpo. E pelo fato de não ser uma cidade com muita gente, ainda tem-se esse benefício de você conseguir ter uma atenção a mais para a coisa, porque tudo que você fizer errado alguém vai perceber, então tem aquela pressão individual. Então, em geral, a cidade é muito boa. Tem um ponto que eu digo que é um pouco negativo, porque ela carrega um pouco os pontos não muito agradáveis de uma cidade pequena. Então, o primeiro é que é uma cidade que tem, a maior parte da população é de idosos, né? Gente que, pelo menos com mais de 60 anos, ou 65 anos, a gente está se aposentando ou em vias de se aposentar. E o idoso quebecois, ele eu não vou dizer que é racista, porque eu vou estar errado falando isso, mas eles são territorialistas, talvez. Eles prezam muito pela cultura do lugar. Então, ou você se adapta ou você se adapta. Eles não estão ali para mudar. É você que tem que se adaptar. E não tem muita flexibilidade em cima disso. Então, por conta disso, claro que vão ter os extremos de gente que leva isso ao ponto de dizer assim, esse pessoal de fora, eles dizem, essa gente de fora que não se adapta. Então, claro, eu não vou generalizar porque não é o caso de todo mundo, mas a gente sabe que tem gente que, em todo lugar que você vai encontrar extremos. Então, você vai encontrar gente que leva isso daí para o extremo de destratar porque você é diferente. Mas, felizmente, para minha felicidade, isso é uma estúpida minoria. A maioria das pessoas com quem eu conheci em Quebec foram muito simpáticas, muito educadas, sempre prestativas, e vejo que os adjetivos que eu estou usando não tem nada, eles são polidos, eles não, porque o quebecois ele não é o brasileiro, então não espere encontrar o brasileiro no Canadá, por sinal, não vai ser o cara que vai chegar, te abraçar, chamar para tua casa, dizer para você dormir lá, não, é diferente, existe um approach, mas é bem tênue, né? Então, mas eu recomendo, ainda mais se você tiver filhos pequenos, né, antes até os 15, 16 anos, assim. É um lugar muito bom para criar os filhos, porque a educação é gratuita, né? Peraí, deixa eu corrigir. A educação é subsidiada pelos seus impostos. Então, você não paga educação privada. E, por sinal, é muito boa a educação no Quebec. Meu filho estudou lá o primário o inteiro, né? A Garderie, o kindergarten e o primário. Ele saiu com um nível de educação muito bom, falando perfeitamente o francês e o inglês. E os professores sempre foram muito, muito atenciosos. A saúde também, eu nunca tive necessidade, eu nunca passei problemas sérios com a saúde. Eu tenho um histórico de saúde meio complicado, então sempre que eu precisei, talvez por conta da urgência da condição que eu me encontrava, eu nunca passei por longas esperas. Então, no máximo, 1 hora de espera para passar pela triagem foi o meu caso. Então, eu sempre fui muito bem atendido. Tivemos médico de família por lá. Médico de família, nossa médica de família era uma pessoa fantástica, extremamente atenciosa, muito profissional. E de novo, não é a realidade de todo mundo. Tem gente que vive anos sem ter um médico de família, mas nós tivemos essa sorte de conseguir uma médica. E, novamente, eu só tenho coisas boas a falar do Quebec. Mentira, talvez eu possa falar algumas coisas ruins, mas eu acho que os benefícios se sobrepõem muito aos momentos ruins daquela cidade. E, assim, você falou que estudou francês no Brasil, né? 2 anos e meio. O francês que você aprendeu deu conta do quebecois ou não?
Olha, essa é engraçada, porque eu estudei francês no primário, né? Quando eu morava em Belém, eu tive francês no primário, um francês bem básico, mas não me ajudou a ponto de, quando eu comecei a estudar para valer, para emigrar, não era tão desconhecido. Eu estudei com afinco por 2 anos e meio. Desses 2 anos e meio, 1 ano e meio, pelo menos, eu estudei em uma escola quebecoise, com uma professora quebecoise. E, assim, eu estudava bastante, escutava, assistia filmes, praticava e tal. Mas eu cheguei em Quebec e eu me senti um semi-analfabeto. Eu falei assim, meu Deus, o que eles falam aqui? O francês do Quebec, ele era ainda mais em cidade de Quebec, em Ville de Quebec, é um francês muito arrastado, um sotaque extremamente carregado, porque, como eu falei, muita gente vem de regiões mais do interior da província, então eles carregam um sotaque ainda mais pesado do que o quebecois. E, dependendo com quem você conversa, é extremamente difícil de você entender o que eles falam. Ainda hoje, eu tenho amigos que, quando a gente está conversando, eu entendo. Quando eles engatam para conversar entre eles, tem horas que eu fico assim, ó, olha, rebobino que eu não entendi lufas do que vocês falaram. E eu até digo assim, olha, eu sobrevivo no Quebec e, em geral, eu entendo 80% do que todo mundo fala. Os outros 20% eu tenho que usar a minha imaginação. Bem legal porque muita gente acaba estudando francês, né? Principalmente que eu estudei um pouquinho de francês também no Brasil e às vezes eu tenho encontro quebecois para conversar e tipo eu não entendo muito o que eles estão falando, eu entendo seu contexto, tipo no aeroporto, né? Que fala, você pega 3 palavras, você consegue encaixar, você entendeu o que está querendo o caminhoneiro, a pessoa que está querendo dizer com você. Mas eu percebi assim que o francês que eu aprendi também não bate muito com o quebecois. Talvez seja o diferencial se fosse uma comparação, o português de Portugal com o português do Brasil, talvez, né? Porque talvez o português do Quebec é o francês do Quebec é um francês mais antigo, talvez, né? Olha, eu É um acho francês que moderno. você chegou perto. Eu acho que a comparação seria um português de Portugal e, e, o, e o português de Betim, talvez. Sabe quando o pessoal fala assim, como é que é? Pó, pó, pó? Bom Cotô, Pó, pó, pó? Eu fico assim, eita de acho, o que ele falou? imagina. E uma outra pergunta também, por exemplo, antes de vir para o Canadá, né, minha esposa morria de medo do frio. O que eu sabia do Canadá? Eu sabia que algumas séries eram gravadas no Canadá e uma imagem que me marcou bastante foi o filme Jamaica Abaixo de Zero, né? Que Uhum. eles vieram fazer a Olimpíada de Inverno em Calgary, né? E, tipo, o jeito que passava o inverno no Canadá, morri de medo, né? Mas você sentiu mais frio quando foi de Belém para Curitiba ou de Curitiba para o Canadá? Excelente ponto. Eu continuo repetindo isso. Eu nunca passei tanto frio na minha vida quanto no inverno de 1994 em Curitiba. Nunca na minha vida eu passei tanto frio. É, e a razão por isso, para isso, você deve estar se perguntando, tá, mas Curitiba está no Brasil, então como é que pode fazer tanto frio? Porque tem uma característica no sul do Brasil que o Canadá que é quase alienígena para o canadense. E a realidade disso é a preparação para o inverno. O sul do Brasil ele não é preparado para o inverno. As casas os materiais que são utilizados no Brasil são materiais que são feitos para regiões tropicais. Eles não se levam em consideração alteração de temperatura, perda de temperatura, retenção de temperatura, não se leva nada disso em consideração. Você fazer uma casa de tijolo é a mesma coisa de você entrar num forno e tentar tomar banho lá dentro. Não tem o menor sentido você fazer uma casa de tijolo sem qualquer isolamento numa região onde uma região subtropical, onde você tem alterações de temperatura de 10, 15 graus, dependendo do dia. Então, Curitiba e o sul do Brasil em geral ainda se tem a mesma tecnologia de construção de casa que se tinha, sei lá, 50, 60, se duvidar, 100 anos atrás, né? Tem muita gente que ainda constrói casa de madeira em Curitiba. Claro que os materiais são
o acesso aos materiais no Brasil é muito diferente, mas você construir, como a gente faz a piadinha, né? Você construir uma casa de madeira e papel no Canadá é muito mais eficaz em termos energéticos do que você construir uma casa de tijolo e cimento no Brasil, né? Os materiais são feitos para você suportar a alteração de temperatura, né? Então, portas, janelas, paredes, telhados, tudo isso no Canadá é feito muito mais no sentido de você não perder calor do que você fazer algo que vai conseguir aguentar um furacão, né? Acho que é a comparação mais tosca que eu consigo fazer. No Canadá, a gente já passou... Quando a gente estava em Quebec, uma noite, acho que era ano novo, nós vimos que a temperatura, o feels like, né, a temperatura percebida era de menos 50 graus do lado de fora. Eu falei, cara, isso está realmente desumano, vamos voltar para casa. Mas quando a gente chegou em casa, estava lá, seus tranquilos 20 graus dentro da casa. E a gente estava só de camiseta e bermuda, enquanto estava fazendo todo esse horror lá de fora. E foi nesse dia que eu me toquei, assim, realmente agora eu entendo a diferença do frio daqui. O frio canadense dói nos ossos, né? Eu falo assim, principalmente se você tiver que andar do lado de fora, você tiver que trabalhar do lado de fora, ele consegue ser muito cruel, mas tem um contraponto para isso. Existem roupas para isso no Canadá. Você tem segunda pele, você tem casacos, você tem luvas, você tem máscara. Tudo isso te ajuda a se proteger muito mais do frio. O que você tem em Curitiba? Lã. Você não tem um material mais ingrato do que a lã para poder se aquecer, porque ela é porosa, ela não retém a umidade, e aí você coloca o quê para se esquentar? Uma camiseta de algodão. O algodão absorve umidade, então te transforma basicamente num cubo de gelo pronto para desenvolver cogumelos ali dentro, né? Então, eu critico muito esse ponto que as pessoas dizem, mas faz muito frio no Canadá. Eu diria que o pior problema do frio é a exposição, o longo período que você tem exposto ao frio, do que a temperatura em si. É chato, né? Eu vou dizer, é chato se você ficar 4, 5 meses a menos 10 graus, mas não é desconfortável. Você ainda se mantém aquecido dentro de casa, você tem roupas que se aquecem dentro de casa. A pior parte do frio talvez seja o desconforto psicológico e não tanto a sensação, porque uma vez que você tem condições de se manter aquecido, isso passa a ser secundário, tanto que as pessoas passam a reclamar do tempo que o frio que fica frio, não tanto do frio. Você nota sempre só, ai meu Deus, esse inverno que não acaba, não tanto assim, nossa, estou morrendo de frio. Então a reclamação passa a ser outra. E você está exposto, você está numa região polar. Então, eu achei isso engraçado. É bem interessante porque, por exemplo, a gente veio aqui para Sarnia, o nosso inverno aqui é úmido, porque a gente está do lado do lago Huron, então não é um inverno seco, que é frio, mas dizem que é mais de boa, né? Mas o que a gente costuma dizer é assim, que o frio, quem fica no ponto de ônibus, quem trabalha com coleta de lixo, manutenção externa, essas coisas, é penoso. Mas dentro da casa, eu falo assim que, por exemplo, eu nunca usei, por exemplo, igual em Campinas, eu cheguei a usar 13 edredons para conseguir dormir, né? Aqui, tipo, eu durmo sem camisa, de lençol no máximo, né? Então, aquele monte de edredom que a gente trouxe na mala, não usou nunca os três ao mesmo tempo, né? Exatamente isso daí. E também a questão das casas, porque eu trabalhei um pouco com construção civil, a gente pensa assim, as casas são feitas de madeira, drywall, mas o insulation, né, a isolação, é boa tanto no calor quanto no inverno. Aqui chega, a sensação térmica no ano passado chegou a 43 graus aqui, né? Uhum. Mas dentro da casa não estava tão quente assim. E o inverno estava menos 20 e também dentro da casa também não estava. Então a casa ela é condicionada para ficar naquela, se você quiser controlar com termostato, né? Sim. Eternamente com 20 graus o ano inteiro, né?
Eu faço até essa piadinha, que quando eu estudei, quando eu fazia a minha primeira faculdade, eu fiz a UFPR, né, no Paraná. E tinha uma sala de provas que a gente chamava de câmara de gás. Era um lugar gigantesco, enorme, num prédio totalmente feito de concreto, com janelas ridiculamente grandes. E fazer prova naquele lugar no inverno, você tinha dois problemas. Era segurar o nervosismo e não morrer de frio. Era, era essa, era bem essa sensação que eu tinha. E o verão era o contrário. Você ia fazer prova naquele lugar, você estava ali, você tá de um lado você estava secando a cabeça, o outro você estava tentando escrever. Porque era, e você pensa, é a universidade mais antiga do país. O prédio continua sendo do tempo que construiu a universidade. É verdade. Massa, outra pergunta também que eu queria fazer para você por exemplo, a gente percebe assim que tem uma propaganda muito grande no mundo inteiro, né, de profissional de TI. Aí você é um profissional de TI aqui no Canadá e o pessoal, por exemplo, eu cheguei a ouvir no Brasil nessas feiras, né? Nossa, se pudesse o canadense botaria o urso para aprender programação porque está precisando de programador no Canadá, né? Se você é programador, chega no avião e que o cara te contrata no aeroporto. Isso, em algum ponto, já foi verdade? É verdade? Ou você acha que, tipo, essa questão da pessoa ser contratada já ainda no Brasil é raro, é meio que o cara tem que ser meio o perdão a palavra, o pica das galáxias, né? Ser contratado o Neymar, o Messi para ser contratado no Brasil. É, essa é interessante. Eu vou te dar um pouco do meu background para poder chegar na minha conclusão. Quando eu vim para o Canadá, eu já vim com emprego, mas eu não consegui meu emprego no Canadá, né? Então, na época eu trabalhava para o HSBC, em Curitiba, e o HSBC tinha uma iniciativa chamada GLT, que era o HSBC GLT, o Global Technology. Então, eles tinham criado centros de excelência para dar suporte na área de tecnologia para unidades do banco pelo mundo. Eu dei sorte que o meu chefe, ele ficava em Nova York. Eu dava super bem com ele. Quando eu contei para ele que eu estava saindo do banco, que eu estava indo embora para o Canadá, ele falou: "Você tem interesse de continuar trabalhando?" Eu falei: "Era tudo que eu queria da minha vida." Aí ele conseguiu mexer os seus pauzinhos e eu consegui continuar trabalhando para Nova York quando eu cheguei no Canadá. Então, eu continuei trabalhando por lá, acho que 9 meses depois que eu cheguei. Nesse meio tempo, meu chefe saiu, a minha realidade mudou bastante e eu resolvi sair de lá. Então, eu deixei meu emprego e comecei. E foi quando eu recebi uma oportunidade para trabalhar na Ubisoft. Tinha um outro brasileiro que trabalhava lá e disse assim: "Ó, eu conhecia ele disse: "Ó, tem vaga aqui, tá afim?" Eu falei: pode ser, pode ser." Era uma área totalmente nova para mim, desenvolver jogos, não é minha formação, não tinha experiência nenhuma com isso, mas foi muito rápido, né? Quando ele me indicou, eu acho que não deu um mês, eu já estava trabalhando, começando a trabalhar lá. Então foi um troço, eu fiquei surpreso com a velocidade com que as coisas aconteceram. Com a minha esposa foi algo parecido. Ela também é da área de TI. No Brasil, ela trabalhava como gerente de projetos, mas quando a gente setou nossa meta de vir para o Canadá, ela pensou: eu vou penar muito como gerente para conseguir uma vaga como gerente de projeto no Canadá, eu vou dar um shift na minha carreira ainda aqui para desenvolver um pouco a minha experiência e assim eu não chego crua por lá. Então, ela largou a gerência de projeto e começou a trabalhar com qualidade, né, a parte de QA. Ela trabalhou alguns anos assim, o período que antes de migrar para cá, ela estava trabalhando com QA. Quando ela chegou aqui, nós chegamos em setembro, né? Chegamos 1º de setembro aqui, ela começou a trabalhar setembro, outubro, eu acho que não era novembro quando ela começou a trabalhar. A gente tirou meio que o mês de setembro como um sabático para a gente, para ficar passeando e conhecendo a cidade. Ela começou a procurar emprego em outubro, eu acho que em outubro mesmo ela começou a trabalhar. E foi um troço muito interessante, porque nosso francês era muito tosco, eu acho que esse é o melhor termo, que o nosso francês era tosco, a gente conseguia fazer compra no mercado e não morrer de fome, mas ainda assim ela conseguiu ser contratada, e ela ainda está na mesma empresa até hoje, né? Ela trabalhava com uma empresa, a empresa foi comprada pela Oracle, ela continua trabalhando na Oracle até hoje. No meu caso,
não foi muito diferente. Eu tive a indicação desse brasileiro, que trabalhava lá na Ubisoft. Eu acho que isso com certeza facilita. Eu não vou dourar esse ponto. Quando você tem indicação de alguém, isso acelera muitíssimamente o processo de contratação. Tanto que as outras oportunidades de emprego que eu consegui, trocando de emprego depois da Ubisoft, foi tudo na base de indicação. Teve uma vaga que eu trabalhei onde eu acabei sendo indicado por um recruiter, mas todas as outras foi por indicação de alguém que eu conhecia. Facilita? Facilita muito a sua vaga de emprego. O Canadá precisa, ele realmente está nesse desespero de ensinar a USP a programar? Talvez esteja, mas é muito peculiar isso daí. Por quê? Porque estão dizendo assim, mas eu sou programador Java, tem emprego para mim? Depende. Por que depende? Porque o tipo de profissional que eles estão procurando não é um cara, não é um pau para toda obra. Eles, na grande maioria das vezes, se procura um profissional que tenha um certo nível de especialização para o que eles precisam fazer. E eu vou citar um exemplo, né? Eu não vou dizer que é o tipo da vaga, mas eu vou pegar um exemplo bem popular. Você diz assim, eu faço sites para web. Eu falei, beleza. Tem vaga para isso? Tem. Eu vou conseguir? Não. Por que não? Porque o que eles estão procurando não é o cara que faz site para web. É um cara que sabe mexer com um específico tipo de banco de dados, com um específico tipo de ferramenta, que já tem experiência desenvolvendo um determinado tipo de sistema, que tem experiência canadense, né? Essa eu posso falar mais um pouco depois, e que tenha as qualificações que se encaixem no perfil da empresa. Aí você pensa, mas eu tenho tudo isso. Tem certeza? E é aí que todo mundo, que as pessoas acabam se frustrando. Quem vem com essa ideia na cabeça acaba se frustrando. O perfil do profissional que é procurado aqui, ele tem que ser, quando você se aplica para ela, você tem que ser o cara feito para aquela vaga. Então, não basta você simplesmente... E começa dos pequenos detalhes. Por exemplo, não basta você pegar o seu currículo do jeito que está e aplicar para uma vaga para desenvolvedor web, por exemplo. Isso aí não vai funcionar. A menos que o seu currículo seja exatamente aquilo que está sendo pedido na vaga. Então, você tem que começar partindo do princípio que você tem que se adaptar àquilo que está sendo pedido na vaga. Se eles estão dizendo lá, eu preciso de um programador que saiba fazer código em bubble sort, você tem que colocar no seu currículo que você tem experiência fazendo código e você entende o algoritmo do bubble sort. E não adianta você dizer, desenvolvi um sistema que conta cartas de maneira Fibonacci. Cara, pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, pode ser uma especialização sensacional. Se não for o que está sendo pedido ali, eles não vão te chamar para a vaga. Aí você fica dizendo, mas eu tenho tudo que eles pedem. E aí que começam as peculiaridades desse processo de seleção do Quebec. Eles precisam de profissionais? Sim, precisam. As empresas estão desesperadas por gente para poder trabalhar. Praticamente toda empresa que você vai tem muita vaga em aberto. As pessoas... É fácil entrar nessas vagas? Não é fácil entrar nessas vagas. E tem muito detalhe que precisa ser considerado para isso. O primeiro eu citei, é a questão de você saber fazer o seu currículo. Hoje tem muita empresa que acaba terceirizando essa parte de triagem de currículo. Então, ele tem sistemas, tem aplicações feitas para poder receber o seu currículo e ficar controlando o que eles chamam de talent management, que é gestão de talentos, que começa da parte de seleção do candidato. Os sistemas eles estão evoluídos a tal ponto que eles conseguem cruzar a informação que está no seu currículo com a descrição da vaga e ainda conseguir confirmar isso, daí, dependendo do sistema, eles conseguem confirmar essas informações, sei lá, vasculhando teu GitHub, dando uma olhada no teu LinkedIn, conhecendo as pessoas com que você trabalha e etc, etc. Então, o primeiro conselho que eu digo, monte o seu currículo exatamente para aquela vaga. Sim, você tem que reescrever o seu currículo milhares de vezes. Não, se você está procurando uma vaga, não pense que você vai passar da primeira vez, porque eu citei os sistemas, mas o sistema é só uma barreira em todo esse processo. Quando cair na mão do recruiter ou
do pessoal de RH, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Então, imagine que uma empresa que está abrindo uma vaga, alguém vai ter que ficar selecionando 100 currículos por dia. Cara, a pessoa que está usando 100 currículos por dia, ela não vai ficar lendo um por um com a melhor das boas vontades do universo. Ela vai olhar e ver, não bate. Passou, próximo, não bate. Assim, bate, não, isso não bate. E trabalhar com um efeito de otimizar isso daí. Então, começa dessa parte da seleção. Eu falei da experiência canadense, né? A experiência canadense é um troço... eu vou usar a palavra ingrata, porque você pode ser uma pessoa que tem experiência, que tem currículo, que se encaixa perfeitamente para uma vaga, mas o fato de você não ser conhecido, de você não ter passado por uma empresa no Canadá, ou pelo menos uma empresa multinacional que seja conhecida no Canadá, faz com que você seja alguém, um ilustre desconhecido. Então, não tem como validar quem você é, não tem como validar que tipo de pessoa você é e por que lugares você passou. Mas você pode dizer, não, mas eu trabalhei no universo online. Eu falei, pô, muito legal, não tenho a menor ideia do que é isso. Não, mas eu trabalhei na Globo. Putz, também não sei o que é isso. Então, as pessoas, a questão da exigência da experiência canadense é muito mais uma questão de falta de conforto em te contratar do que um pré-requisito por si. Então, eles colocam isso como uma questão de que eles não sabem quem você é, eles não sabem de que país você veio, como é aquele país, eles não sabem que escola você frequentou, eles não sabem que filmes que você assistia, que lugares que você ia. Então, não tem um ponto de referência para eles dizerem assim, eu sei como lidar com essa pessoa. Então, você pode pegar desde alguém que seja uma pessoa fantástica, que se encaixe muito bem para aquele lugar, quanto alguém que mentiu a vida inteira e está escondendo, e simplesmente passou ali e passou aquele currículo porque descobriu a fórmula de como entrar na empresa, mas no fim das contas não vai servir porque eles precisam. Não sei se eu falei demais ou me perdi. Acho que eu me perdi, né? Não, mas foi interessante porque a experiência canadense é bem interessante que você pode ter sido o número um da sua faculdade no Brasil. Mas, por exemplo, aqui no Canadá eles não sabem. Eu fiz Unicamp, por exemplo, que depende do ranking, o pessoal coloca terceira melhor da América Latina, meu curso é melhor do Brasil. Tu não sabe o que é Unicamp, né? Uhum. E a outra coisa também que eu acho, assim, eles vão dar mais valor, porque assim, eles também não vão ligar para o Brasil para perguntar a referência minha, né? Não. Eles vão dar valor, no meu caso, eles deram mais valor que eu entreguei pizza na pizzaria aqui da cidade durante um mês, né? O outro trabalhou com repositor de latinha no Walmart, o outro trabalhou com empacotador lá na DHL, do que o cargo de gerente de projeto, o cara que era o top da profissão. E eu percebo assim que muitos brasileiros têm esse problema de ter essa experiência canadense, né? Falar assim, não, eu era tal coisa no Brasil, eu não vou pegar qualquer coisa, eu não vou ser cleaner, eu não vou... E às vezes é um degrauzinho, você tem que passar por isso, talvez, não sei se é a palavra certa, mas assim, para eles verem que você está inculturado ou aculturado com o Canadá primeiro, se você entrou das 9 às 5, se você tem um problema de pontualidade, assédio moral, assédio sexual, peraí, você está dentro da nossa cultura, nosso primeiro estágio. Uhum. Agora você vai te dar um emprego, né? Talvez a experiência canadense eles querem ligar para alguém e falar assim, e aí, o que esse cara fez aí? Como que ele é, né? É. Eu lembro, por exemplo, uma comparação, lá em Campinas a gente recebeu muito haitiano, né? Que o Brasil fez missão de paz lá no Haiti, e Sim, vários sim. haitianos foram para o Brasil. E lá no condomínio que eu morava, tinha um cara que era jardineiro, no nosso condomínio. Aí eu comecei a vir para o Canadá, né? Comecei a trocar ideia com ele em francês, né? O cara do Haiti, vou trocar ideia com ele um pouquinho. Eu já conversava com ele rapidinho, né? Foi um pouquinho de francês com ele. Aí, legal, começamos a conversar. Aí descobri que o cara era contador. Tinha uma empresa de contabilidade no Haiti, né? Então imagina assim, ele era contador, mas porque ele não tinha
revalidar o diploma, equivalência, não tinha dinheiro, fazer complementação dos estudos, passar na prova do conselho de contadores, então ele não podia ser contador, né? Então ele começou de baixo, jardineiro, tá pagando as contas dele, aí depois é o próximo passo. Ele estava amando o Brasil, né? Talvez o Brasil para ele era o Canadá para a gente, né? Eu acho que é bem por aí. Acho que é bem por aí. E eu esqueci o nome dele, doutor Leonel. Eu esqueci o sobrenome dele. Tem uma palestra, eu posso te passar esse link depois, que doutor Leonel, esqueci o nome dele. Ele é um francês que mora no Canadá, e ele fala exatamente sobre essa questão da culturização canadense no mercado de trabalho. Que por que as pessoas têm que levar isso em consideração quando elas aplicam para uma vaga, ou quando elas estão pensando em vir para o Canadá? Ele fala, não basta você ser tecnicamente muito bom, você ter habilidades técnicas que se encaixem perfeitamente para a vaga. Primeiro porque você vai ter que interagir com outras pessoas, inevitavelmente, né? A menos que você seja, sei lá, não consigo nem pensar uma profissão hoje em dia que você não tem que interagir com ninguém. Mas você vai ter que interagir com as pessoas de uma maneira ou de outra. E a maioria das pessoas com quem você vai ter que coexistir e cooperar, dado o posicionamento geográfico que você está, são canadenses ou moram no Canadá já faz algum tempo. Então, pressupõe-se que você tem que ter se adaptado aos valores do país, né? Por exemplo, você não pode ser apesar de que existe gente assim, você não pode ser alguém de extrema direita que não gosta de homossexual, que é contra, que não gosta de negros, que não gosta de asiáticos, que não gosta que é contra a religião dos outros, e que você prega tudo isso. Porque, para começar, são valores da Magna Carta canadense, né, cara? Você tem que entender que esses são os valores da sociedade, que se você se quer infringir esse valor em outras pessoas, você pode ser preso, né? Na melhor das hipóteses, você pode ser preso. Então, se você vai ter que viver dentro de um ambiente profissional onde você compartilha desses valores, você tem que ser, no mínimo, coerente com esses valores, né? Então, você tem que ter noção do que você está vivendo ali. Outras coisas, outro fator. E essa é uma história que um amigo meu contava. Quando ele começou a trabalhar numa empresa, ele tinha recém-chegado no Canadá, e ele estava num processo de seleção para trabalhar numa empresa. E entre as pessoas que estavam selecionadas, uma delas, eu não lembro se ele falou se era um indiano ou se era um muçulmano, mas eu não sei, desculpe a ignorância. Mas ele lembra que ele estava no processo de seleção com essa outra pessoa, e eles conversaram e resolveram não contratar essa outra pessoa. E anos depois, esse meu amigo acabou sendo contratado de lá, e ele, anos depois, eu perguntar para o chefe dele, por que contrataram aquele cara aquele dia? Por que você me contratou? Aí ele falou, então, a gente já teve experiência com pessoas eu não sei qual foi a origem, vou colocar aqui, de origem X, e como essa posição, a nossa diretora é mulher, o que aconteceu foi que eles tiveram muita resistência de trabalhar com a gente, porque a pessoa não queria se subordinar a falar com uma mulher como superiora dele. Então, isso foi muito, muito desgastante para a gente não podia mandar a pessoa embora, e acabou ficando aquela situação muito, muito constrangedora por ambos os lados. Então, claro que esse episódio que eu citei tem um quê de preconceito ali, né, ou de um pré-conceito em cima da realidade da pessoa, mas o que eu queria trazer era simplesmente essa questão. Se você for alguém que está chegando no país agora, está tentando aplicar para uma vaga, e você não tem, pelo menos, uma prova de que você já conviveu profissionalmente com outros canadenses de maneira amistosa e produtiva, você não tem como uma pessoa do outro lado da vaga ter certeza do que ela está contratando. Pode ser um Kinder Ovo com uma surpresa estragada, né? Então, assim, putz, comprei um negócio maravilhoso e na hora H você,
Eu sou uma das pessoas que eu acho que é meio ingrata essa questão da exigência da experiência canadense, mas eu entendo o lado de quem está contratando. Eu acho que existem outras maneiras de selecionar, além de exigir isso daí. Ainda mais porque hoje em dia as empresas em geral já têm um corpo de funcionários mais diversificado, né? Então, nada te impede de você, por exemplo, alguém que está sendo contratado é um brasileiro. Aí, pô, se você tiver um brasileiro no corpo da sua equipe, o RH podia prontamente vir conversar com você e dizer, Massaro, eu preciso da sua ajuda para entender quem é essa pessoa. Você conhece essa empresa? Conhece essa faculdade? Conhece esse lugar? O que você pode me dizer do lugar? Então, existem outras maneiras para fazer isso aí, mas não é o caso, né? Não, e assim, é mais a exceção ter um comportamento desse do que a regra. E para a gente não prorrogar muito nossa conversa, você veio com seu filho com 5 anos de idade no Canadá, né? É, a gente chegou aqui, ele tinha 5 anos, hoje, o quê? Faz 15 dias, completou 18 anos, então eu cumpri minha função como cidadão, eduquei meu filho, está indo para a faculdade, muito feliz agora ele vai poder ser um membro produtivo da sociedade. A E, brincadeira de aquela, parte. e uma pergunta interessante assim, né? Muita gente acaba tendo medo de vir para o Canadá com um filho pequeno, se o filho vai se acostumar, tal. Eu costumo dizer assim, né? Que a gente chegou aqui no Canadá com nosso filho tinha 3 anos de idade, então o poder de decisão dele era zero, né? Tinha que vir com a gente, acabou. Talvez se ele tivesse uns 14, 15 anos, ele ia brigar com a gente e deixar a namoradinha no Brasil, os amigos de infância. É. Então ele veio numa uma idade legal. Mas o que você tem para dar de dica assim para o pessoal que vem com medo ou tem medo de vir com um filho pequeno para o Canadá? É, a gente tinha muito medo também quando a gente veio, né? Porque não tinha parentes, não tinha amigos, não conhecia nada. A maior preocupação da minha esposa é que, putz, se meu filho ficar doente e minha mãe vai querer me matar, porque meu neto dela ficou doente, eu não sei cuidar do meu filho, etc, etc. Ah, mas isso nunca foi o caso com a gente. Primeiro porque a gente sempre foi muito bem acolhido, né? A gente teve um círculo de amigos, sempre tem um círculo de amigos muito bom, pessoas que o imigrante tende a ser mais caloroso entre si, né? Quando você consegue desenvolver um vínculo de amizade, porque no fim das contas está todo mundo no mesmo barco, né? Você vê que você está sozinho ali, então a amizade acaba evoluindo para um degrau a mais, acaba se tornando quase um relacionamento familiar. E a gente teve a felicidade de encontrar, de ter grandes amigos que estão nesse nível, assim, que para a gente é parte da família. Do ponto de vista da criança, a preocupação que a gente tinha no início era que, putz, ele vai sofrer muito para aprender o idioma e se adaptar. O que eu posso te dizer é, olha, quem vai sofrer muito para aprender o idioma e se adaptar é você. A criança é uma esponja. Ela vai chegar e vai engolir tudo aquilo e quando você menos perceber, ela já vai ser canadense, né? O problema vai ser o contrário. Se você vai ter que insistir para que a criança continue tendo algum valor brasileiro, se você tiver interesse nisso. Então, se você vai ter que bater o pé para ela poder, a criança falar português, para saber o que acontece no país de onde veio, quem é da história do seu país, e etc, etc. Então, isso vai ser a sua responsabilidade. Do ponto de vista de adaptação, eu te conto o nosso caso. Nosso filho chegou com zero de francês aqui, zero, né, com 5 anos. Em setembro ele foi direto para a escola, setembro, outubro, novembro. No final de novembro, um belo dia, a gente nunca tinha escutado ele falando francês em casa. A gente chegava em casa, a gente sempre definiu, em casa a gente fala português, não se fala outra língua. E um dia minha esposa começou a brincar com ele, assim, e começou a falar em francês. O moleque desenrolou um francês que parecia um quebecoisinho, assim, que tinha nascido lá. E eu olhei assim, meu Deus, olha só, a criança aprendeu essa coisa. E foi a mesma coisa com o inglês, ele aprendeu o inglês da mesma maneira. Mesma coisa com o japonês. Então, hoje ele fala os 4 idiomas assim, nativamente, sem qualquer acento, sotaque. Então, ele se adaptou muito bem. Ele engoliu a cultura canadense,
mas ele tem muito da cultura brasileira também. Mas isso foi, como eu disse, isso foi uma insistência nossa. Então, ele sabe ler português, fala português, escreve em português, mas todo esse desafio teve que ser nosso, de conseguir insistir com ele, de falar, ó, você tem que conversar, você tem avó, você tem primos, tem nossos amigos por lá, então é bom que você continue falando português, sem falar que, porra, é um idioma a mais, é uma cultura a mais, não faz mal nenhum, isso só vai te abrir portas, então você continue insistindo nessas coisas. Então, meu conselho em relação a filhos é essencialmente isso daí. Cuide para que você saiba o que está acontecendo no país, porque você vai ter que cuidar da criança, né? Você tem que saber da realidade. Não existe o Eldorado, existe maldade em todo lugar no mundo, né? Então, a sua responsabilidade é ficar de olhos abertos. Mas se a sua preocupação for meu filho vai passar fome e ele não vai conseguir se adaptar e não vai ter atendimento médico ou algo parecido, esqueça, porque primeiro, eu acho que o canadense preza muito mais pela criança do que pelos idosos. E talvez eu seja espancado falando isso. Mas eles prezam muito pelas crianças. E eles não vão deixar uma criança passando fome. Eles não vão deixar uma criança ser maltratada. Então, seu filho vai ter um atendimento muito bom, ele vai ter uma educação muito boa. A responsabilidade maior está em você conseguir entender o meio que ele está inserido. Mas do lado da criança, vai ser, se duvidar, você vai aprender mais com ele do que ele aprendendo com você nesse ponto. Massaro, muito obrigado pela conversa. Eu queria até falar com você também sobre o dojo que você vai montar de karatê, falar sobre cidadania, que você deve ter o que tripla cidadania? Canadense, japonesa e brasileira? Olha, oficialmente não fale da terceira, mas eu tenho as três. Então, mas, mas é legal, quer bater mais papo sobre isso? Eu até te convido para a gente bater uma segunda parte da nossa conversa. Deixa para você a palavra final. Cara, eu queria te agradecer pela oportunidade. É um prazer poder conversar contigo pessoalmente. A gente se conversa só pelo Telegram até agora. Eu devo dizer que foi um prazer fantástico conversar contigo, uma pessoa muito, muito legal. Eu gostei da tua personalidade, dos teus esforços. Eu acompanho faz muito tempo a jornada de vocês chegarem aqui no Canadá. Vocês estão de parabéns, apesar de que meu parabéns não serve para porra nenhuma, mas vocês estão de parabéns pelo tudo que vocês conseguiram. Eu admiro qualquer pessoa que vem para cá e consegue, eu vou colocar entre parênteses, vencer, mas que consegue se adaptar e consegue viver bem aqui, porque eu acho que essa é a grande vitória no final das contas. Não você ir e ser o desbravador e destruir o lugar, mas você chegar, se adaptar e você conseguir viver em harmonia para onde quer que você vá. E pelo que eu converso contigo, vocês conseguiram fazer isso muito bem, vocês estão muito bem integrados aqui. Então, eu só posso desejar que vocês tenham muito sucesso, que vocês tenham realmente atingir qualquer plano que vocês queiram, que vocês tenham o sucesso e a tranquilidade na vida de vocês aqui, que o plano de vocês daqui para frente e sempre funcione. Te agradecer também pela oportunidade e, cara, estou aberto. Se quiser bater um papo aí outras vezes, você notou que eu falo pelos cotovelos, né? Então, isso faz parte. Mas o espaço aqui eu quero que o convidado fale mais, apresente. A gente tem pouco tempo de Canadá, né? Mas é bom trazer convidados que tenham mais bagagem, mais experiência e contar sobre outras profissões também, né? Que o pessoal pergunta bastante, fala assim, pô, não sei, cara, vou perguntar para outra pessoa, vou convidar alguém para bater um papo, que aí a pessoa começa a integrar. O Massaro, nosso plano no Canadá teve só questão de meses, durou 7 meses, estava explicando para ele, mas ele tem um perfil no Twitter, né? E tinha os podcasts do Canadá Agora, e eu gostava muito que era uma conversa franca, pé no chão, né? Não era pílula dourada, tipo assim, venha para o Canadá, que é o Eldorado, é o paraíso na Terra tal. Eu gostava porque tinha integração dos três, né? Ali Sim. no podcast, e era legal quando falava sobre as cidades do Canadá, sobre a cultura canadense, e só tenho a agradecer também. A nossa preparação antes de ir para cá, o Canadá agora ajudou bastante. Pô, obrigado. O Canadá agora foi
tem sido um projeto muito bacana da gente. A gente fez durante 8 anos, 9 anos. Nossa, faz tempo. A gente investiu bastante nele. Sempre nesse intuito. Foi como você falou, a gente queria realmente não evitar que as pessoas se frustrassem, né? Mostrar que o Canadá não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é o caminho de tijolos dourados que levam para Oz, né? Então, é bom você sempre ser coerente e ter um pé na realidade. E sobre o dojo, você falou agora há pouco. É, eu dou aula de karatê, dou aula de kobudo, e a minha segunda vida é artes marciais. Talvez minha terceira vida, porque minha segunda vida é produzir conteúdo também. Mas eu tô tentando me preparar para poder abrir um dojo mesmo, começar a dar aula presencial, mas por conta da pandemia as coisas estão um pouco complicadas ultimamente. Talvez não muito tempo, talvez não muito tempo no futuro eu esteja anunciando em um dojo aberto. Quem sabe, né? A propaganda principal que eu faço é: se você vai comprar um pastel, você vai na pastelaria do português ou na pastelaria do japonês, né? Então, eu faço a mesma coisa. Se você vir no dojo, tem um japonês pode dar aula para você. Ainda mais que, por causa da febre do Karate Kid, pelo menos no Brasil, né? Com o Revival, a galera está procurando bastante. Massaro, obrigado pelo bate-papo. Vamos marcar depois uma nova conversa. E obrigado também pelas palavras gentis suas no final. Tá bom? Que isso. Gente, Obrigadão. um abraço, brigadão, até a próxima.